lá uns 2, 3 dias depois, eu não vou me recordar, o professor Marco me deu um abraço tão apertado e falou assim: meu filho, o conhecimento eu sei que você tem, e eu estou aqui para te servir e para te ajudar. Então eu quero que vocês dêem uma salva de palmas gigante para esse grande homem, esse grande cientista, a você. Primeiro, obrigado aí pela presença de vocês todos, mas eu tive que mudar tudo que eu pensei que eu ia falar quando eu cheguei aqui, porque tem um monte de agradecimento a fazer, tem um monte de coisa, estar aqui para mim é muito legal, mas olha só, se trata disso. Tudo isso que eu tento fazer, que eu venho tentando fazer, se trata disso. Ó, minha esposa está ali, mas eu vou falar assim: queria levar vocês todas para Nova York. O meu caminhão parou. Queria, eu juro. Porque a gente dá um jeito. Porque é disso que se trata. É disso que se trata. Tudo que eu pensei em falar aqui, tudo que eu pensei em trazer aqui, eu tive que mudar depois de assistir essa apresentação. Porque é isso, se trata das pessoas. Não adianta eu estar dentro de um laboratório, lá pesquisando, fazendo um monte de coisas. Não adianta eu estar lá do lado do aluno, falando para ele: isso é assim, não é assim, não é assado. Se no final, não é para as pessoas. Não é para as pessoas estarem aqui e poderem fazer. Vocês amam fazer isso que vocês fizeram aqui, meu amor? É isso. É isso. Caramba, eu estou sem palavras, estou falando sério. Assim, Julinho, eu sem palavras. Você consegue imaginar isso? Você que me conhece já há um tempo. Não tem jeito não. Sem palavras. Porque, assim, é uma coisa espetacular. Quando eu quis escrever esse livro, né, inicialmente, ele era destinado para esse tipo de coisas, para que as pessoas possam viver melhor, fazer as coisas que elas amam fazer, encontrar as pessoas que elas gostam de encontrar. Porque a gente sabe que a saúde ela é um pilar muito importante para que as pessoas possam viver bem e se encontrar e cantar e rezar e seja lá o que ela quiser fazer, jogar. O condutor ali falou para mim que tem um pessoal que joga vôlei, tem um pessoal que faz outras atividades. É isso aí. É isso que a gente está batalhando. Então, quando eu entro numa sala de aula e eu encontro com os alunos e eu estou lá cobrando deles: poxa, é isso, faz assim, faz assado. A gente sabe disso, a gente sabe daquilo, é desse jeito, né? Não é porque a gente acha assim: olha, você tem que ser um técnico que vai pegar e vai lá fazer e reproduzir alguma coisa. É para você fazer alguma coisa para que as pessoas possam viver bem, viver melhor. Eu fiquei feliz pra caramba, assim, cara. Não sei, eu sei lá, não sei se eu acho que eu nunca, te juro, não consigo lembrar agora. Pode ser também que a emoção esteja mexendo comigo e a memória tem essas coisas. Não consigo lembrar de uma homenagem melhor, mais bonita do que essa que eu recebi hoje num momento como esse. Poxa, obrigado. Se hoje não acontecesse mais nada, né, para mim já tinha sido um dia maravilhoso. Sinceramente, eu agradeço muito a vocês terem vindo aqui e terem compartilhado comigo essa coisa linda aí que vocês fizeram. Esse cara está tentando trazer aqui, sei lá quantos anos, teve pandemia, teve um monte de coisa, teve um monte de problema, cara, questão de data. E não foi nunca deixei de vir aqui, não foi porque é uma cidade pequena ou é uma cidade do interior, não é nada disso, porque na verdade esse tipo de desafio, né,
ele falou ali no início, foi uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu estava no Rio de Janeiro, eu tinha uma carreira no Rio de Janeiro e me desafiaram, vamos lá para o interior, cara, vamos fazer uma coisa lá no interior que não tem. Eu falei, pô, né? Sei lá, a cara é coragem, cheguei, né? Sem entender às vezes muita coisa, né? Porque eu aprendi muito, né? A vida no interior é diferente da vida na cidade grande. Mas, cara, quando eu vejo assim, um convite como esse, é um convite que, cara, não tem como recusar. Eu não fui recusando, eu fui tentando sempre ajustar e nunca conseguia, né? Mas finalmente eu estou aqui. E assim, quando ele falou, ele contou uma mentira aqui para vocês. Ele contou algumas, mas não uma assim, uma importante, né? Que assim, quando ele falou que o lançamento desse livro ia ser em outro lugar, mas aí ele pediu para você, não foi não. Eu disse para ele, eu vou fazer o lançamento do livro aí. Eu falei, eu vou fazer o lançamento do livro aí. Eu não vou fazer em nenhum outro lugar, né? Eu tive um convite anterior para fazer, eu falei, não, vou fazer lá em Iguaçu. Vou fazer lá por causa dele, por causa de várias outras pessoas que foram alunos meus aqui, que estiveram na minha sala de aula, por causa do carinho, né, que ele sempre me tratou. Então, assim, dito isso, acho que eu já gastei até o tempo todo que eu falei que ia gastar aqui falando, ainda não falei de creatina. Eu queria só falar uma coisa com vocês, enfatizar bastante isso. Eu vou tentar fazer uma abordagem bem geral, porque eu sei que tem pessoas de várias formações, pessoas que ainda estão nas suas formações, e eu vou tentar fazer uma coisa bem ampla, mas eu queria, assim, no final, deixar em aberto, porque eu sei que é um assunto que surge muita pergunta. Toda vez que sai uma postagem sobre creatina em algum lugar, a quantidade de comentários, né, é sempre muito grande. E, de um modo geral, eu vejo que são sempre as mesmas perguntas. Mas tudo bem, né? Se forem as mesmas perguntas, não tem problema. Eu vou estar aqui para responder a vocês. O que eu queria muito que vocês soubessem, que o Júnior falou aqui, e eu acho que eu queria também enfatizar, é o seguinte: eu não vou estar falando aqui para vocês o que o influencer vai falar. Eu não estou aqui para falar para vocês uma coisa de uma pessoa que assistiu um vídeo, ou uma meia dúzia de vídeos, ou leu alguns posts no Instagram, sei lá. Não é isso. É de uma pessoa que começou a estudar creatina em 1999. Eu tenho fico até sem graça de perguntar assim, quem nem era nascido nessa época, porque é capaz de algumas pessoas levantarem a mão. E aí, né, tipo, lá em 99, esse cara estava... Eu já estava estudando creatina. Então, não é... Eu não vou... Se eu não souber, eu vou falar para você, eu não sei. Tá? Ou ainda não tem resposta para essa pergunta. Eu jamais vou chegar para você e falar assim, a resposta para essa pergunta é essa, sem saber se aquilo ali realmente tem um embasamento. Então, tudo que eu vou falar para vocês tem muito embasamento, muito, tá? Muito estudo, muito trabalho, muita ajuda de muito estudante, porque essas pesquisas também, elas aconteceram muito, porque eram os estudantes também que impulsionavam. Então, eu divido essa questão com as pessoas que trabalharam junto comigo, outros professores, colegas, que também puderam fazer isso. Para mim. Olha só, eu botei esse primeiro slide aqui só pelo seguinte. Ali no finalzinho, não precisa ler nada daquilo ali não, só ali no finalzinho tem o meu arroba lá no Instagram. Se alguém quiser seguir, no final vai ter uma surpresa. Tá? Bom, vamos lá. Olha só. Isso aqui foi um texto, né, que surgiu no período de transição, né? Se nós
distância acessível e segura fosse capaz de melhorar a saúde corporal de quem busca qualidade de vida. A gente ia querer? Claro. Né? Quem não ia querer uma substância segura e eficaz? E aí surgiu, né, aí a creatina. Eu comecei então, como eu falei, né, lá em 1999, eu comecei a escrever naquele primeiro trabalho, que está lá no Campus de Lá. Depois eu escrevi um capítulo de um livro. Depois eu escrevi outro capítulo de outro livro. E em 2024, né, agora, recentemente, há poucos meses, eu publiquei o último trabalho científico, né, em uma revista que saiu até agora. Então, essa trajetória aqui, antes de chegar no livro. Né? Que aí eu tenho a publicação do primeiro livro meu completo sobre creatina, que foi no ano passado. Esse livro é um livro bem técnico. Assim, sendo bem sincero, é um livro bem técnico, que é mais para quem realmente quer se aprofundar no estudo de uma forma mais científica e técnica da coisa. Só que esse livro chegou na mão de uma pessoa que virou para mim e falou assim: Marco, seu livro está muito bom, mas as pessoas, de um modo geral, vão ter dificuldade de entender, porque você não está tendo uma forma de falar sobre o assunto que alcance um grande número de pessoas. E eu acho que você tem um potencial para fazer isso. E aí, a partir daí, eu escrevi esse outro livro, né, que é o livro que eu estou lançando aqui hoje, que é o livro Creatina e Envelhecimento, que ele tem um texto voltado para tentar, a minha tentativa, né, espero ser bem sucedido, de que alcance um número de pessoas grande, de várias áreas de conhecimento, de várias formações diferentes, até mesmo para quem não é da educação física, da nutrição, da medicina, da fisioterapia. Tem aqueles dois outros livros ali, depois no final, qualquer coisa eu falo um pouquinho sobre eles, mas eu queria passar para a gente poder entrar logo lá na creatina. Bom, então esse foi o primeiro estudo que eu publiquei, onde foi um estudo bem simples, tá? Assim, onde eu estava estudando e estava começando a ver que creatina dava alguns resultados, principalmente voltados para o mundo fitness, para as academias, para o pessoal que frequenta a academia. Era o que estava em voga na época, e eu estava muito curioso para tentar entender, tentar aprender sobre isso, e fui estudar, e sob a orientação de um professor, eu acabei escrevendo esse artigo. De lá para cá, né, eu já escrevi mais de 120 artigos científicos, tá? Sendo que nem todos eles eram sobre creatina, todos eram sobre ciência do esporte, sobre exercício, sobre qualidade de vida, mas mais de 30 deles foram sobre suplementação de creatina. Tive a sorte, né, e a oportunidade de receber colaborações dos Estados Unidos, do Canadá, da Espanha, Nova Zelândia, da Itália, onde pessoas, pesquisadores de lá, alguns eu fui buscar e falei: cara, eu preciso da tua ajuda para terminar aqui de entender alguma coisa. E outros me procuraram: cara, eu queria tentar que você me ajudasse a entender melhor sobre determinada coisa aqui, sobre a creatina. E aí a gente criou essas colaborações. Então, dentro desses artigos, né, tem artigos com participação de americanos, de canadenses, de neozelandês, né, e de brasileiros, claro, muito mais brasileiros do que de estrangeiros. Né? Aí eu entro aqui numa coisa que eu gosto muito de frisar, que é o seguinte: existe uma coisa chamada conflito de interesses. O que significa isso? Significa assim: imagina que eu venho aqui para falar sobre um remédio, mas eu sou patrocinado pela fabricante do remédio. Não quer dizer que obrigatoriamente o que eu vou falar é mentira, ou é exagero, ou é invenção. Mas tem um conflito de
Concorda comigo? Não, sério. Se tiver uma pessoa aqui para falar assim, ó, aqui fala aqui no remédio, esse remédio é muito bom, mas quem me pagou para falar sobre isso foi o cara que fabricou. Eu não tenho e nunca tive vínculo nenhum com nenhum fabricante, vendedor, enfim, de creatina. Então, eu posso chegar para você e falar assim, cara, isso é bom, isso é ruim. Eu posso falar que é ruim, se for. Por que eu posso falar? Porque eu não tenho ninguém atrás de mim para dizer assim, não fala que é ruim, não. Ou, não diz essa parte, não, fala só a parte boa. Né? Então, eu não tenho, nesses mais de 20 anos aí que eu venho pesquisando creatina, nunca tive nenhum conflito de interesse. Ou seja, nunca tive nenhum patrocínio ou pagamento ou qualquer outra coisa relacionada com essas pesquisas. Bom, vamos lá, então agora o que interessa, mas o pessoal quer saber. Por que suplementar creatina? Quando a gente ouve, hoje mesmo, hoje não, ontem, desculpa, eu conversando com uma pessoa, aí ele fala assim, não, creatina é só para músculo. Creatina é uma coisa para músculo, não serve para mais nada, isso tudo é conversa fiada, né? Mas eu vou focar aqui em 3 aspectos. Sim, funciona para o músculo, a gente sabe disso. Funciona muito bem. Eu vou tentar explicar para vocês por que funciona e por que é bom. Tá? Vou falar também o seguinte, creatina é muito importante para o nosso cérebro. O funcionamento do nosso cérebro depende muito de creatina. Tá? Muito. E vou falar um pouquinho também sobre fortalecimento de ossos. Mas esse eu vou falar um pouco menos. E aí vocês depois vão entender por quê. Tá? Então vamos lá. Eu falei assim, lá no início eu botei aquela pergunta, é seguro suplementar creatina? E aí, gente, a coisa mais interessante que eu posso dizer para vocês é o seguinte, creatina é um nutriente. Creatina, gente, não é uma substância industrial no sentido de que ela é uma substância artificial. Não. Toda vez que você comer um filé de frango, um filé de peixe, você comer qualquer derivado animal, qualquer carne derivada animal, você vai consumir creatina. E mais, ainda te digo mais, o nosso corpo fabrica creatina. Então, você poderia pensar assim, isso não quer dizer nada. Sabe por quê? Meu corpo produz ácido úrico. E ácido úrico não é bom. Por isso que meu corpo elimina rapidinho. Se não eliminar, a gente fica mal. Não é verdade? Não é verdade? É o nosso corpo fabrica. Então, ok, beleza. Nosso corpo fabricar não significa necessariamente que aquilo é bom. Mas é um nutriente. De um modo geral, a gente não deveria comer, até um monte de nutricionista aqui, pelo que ele falou, não deveria comer coisas que vão fazer mal para o nosso organismo. E a alimentação à base de alimentação que a gente chama que é onívora, né? A alimentação que é completa em todos os tipos de alimentos, tem carne e a gente consome creatina. Aí você vai perguntar, Marco, mas e aquela pessoa que é vegetariana? Essa pessoa, ela tem menos creatina. Por quê? Ela só depende da creatina que o corpo dela pode produzir. Ela não consegue toda a creatina que precisa. Marco, isso causa uma doença? Não. Mas elas estão um pouco atrás das pessoas que consomem carne em relação à creatina, tá? Eu não vou entrar aqui na polêmica, eu não sou nutricionista, se a dieta vegetariana é melhor do que a dieta não vegetariana e tal. Não é esse aspecto. Só que a gente tem que atentar para isso. Se tem carne na sua alimentação,
tem creatina na sua alimentação. Se não tem carne, não tem creatina na sua alimentação. Beleza. Só que a gente fica assim, cara, pô, é um nutriente, nosso corpo produz, tá tudo aí e tal, mas sei lá, né? Vamos testar? Vamos testar. Esse estudo aqui, esses dois estudos, são dois estudos que foram feitos aqui no Brasil por estudantes orientados por mim, em que nós analisamos 40 parâmetros de saúde. 40. Sabe aquelas coisas que a gente faz quando vai fazer um check-up? Né? O que a gente mede? Glicose, pressão arterial, colesterol, todas essas coisas que a gente faz quando a gente vai fazer um check-up. A gente fez tudo isso e mais um pouco. São 40 análises sobre saúde. 40 itens, né, que a gente analisou. E a gente suplementou. Primeiro a gente fez o seguinte: suplementou com creatina, ou seja, não era só a creatina da alimentação, aí era o suplemento. Ou seja, a gente deu a mais. Além do que ele já ingeria na alimentação, ele recebeu mais. 7 dias. 7 dias depois, o que a gente fez? Fez toda a bateria de exames de novo. 40 itens de saúde. O que a gente viu? Nenhum item piorou. Nenhum. Melhorou, Marco? Não. Mas por 7 dias. 7 dias. Aí você também pode falar, mas 7 dias pode não ter prejudicado também. Legal. Aí a gente fez um outro estudo. 40 dias. Mesma coisa. 40 dias a gente deu suplemento para essas pessoas. Todos os indicadores de saúde se mantiveram dentro dos padrões considerados saudáveis. Marco, mas eu ouvi falar que creatina prejudica o rim. Não prejudica. Nós temos ali essa bateria de exames, 4 exames que analisam o funcionamento dos rins. Nenhum deles deu problema. Marco, eu ouvi falar que creatina prejudica o fígado. Nós temos ali 6 exames que analisam saúde hepática do fígado. Nenhum deles piorou. Ah, mas não melhorou, né, mano? Ah, não melhorou nas pessoas que só tomaram creatina. As pessoas que tomaram creatina e fizeram exercício melhoraram. Aí você fala, bom, então não é a creatina, é o exercício. Ok. Só que aí também eu vou dizer para vocês o seguinte: aquelas pessoas que fizeram exercício e não tomaram creatina, a gente fez a mesma bateria de exames. E o que aconteceu? Elas não melhoraram, não pioraram, mas não melhoraram. Ou seja, a junção do exercício com a creatina foi capaz de fazer com que alguns indicadores de saúde melhorassem num período de 40 dias. Um período curto, né? A gente tem médico aqui, né? 40 dias de melhorar índices de colesterol, por exemplo, pressão arterial e alguns outros índices lá. Então, primeira coisa que eu queria chamar bastante atenção: eu tenho ouvido repetidamente que é bom dar creatina, suplemento de creatina, independente de fazer exercício. Não é. É ruim? Não. Mas não vai apresentar efeito. A creatina, ela vai trazer o efeito junto ao exercício. Sem
um exercício, ou seja, olha que legal, até isso, cara, eu acho bacana. Por quê? Não sou eu que vou receitar creatina. Meu papel é esse, eu sou nutricionista. Mas eu posso conversar com a nutricionista ou nutricionista que atende a pessoa que eu atendo. E aí eu começo um trabalho multidisciplinar. Esse trabalho multidisciplinar é muito importante para as pessoas. Tá? Passa para mim, por favor. Bom, então agora vamos passar para a questão do envelhecimento, né? Não está abandonando a creatina ainda não, tá? A pergunta dele: qual a sua principal preocupação no envelhecimento? Pode falar. Oi? Não, entendi. Sim. Mas eu estou dizendo, não, perfeito. Né? Ela disse assim para mim: olha, eu não tenho medo de ficar velho. Eu não tenho medo de envelhecer. Né? Legal, perfeito. Diga. A minha preocupação é que vai fazer o que eu faço, né? Eu vou ficar enfraquecido. Isso. Ficar enfraquecido é uma coisa ruim. Lembra que no comecinho eu estava falando, né? Imagina se você não pode sair da sua casa ou não consegue para participar do coral. Olha só. Aí, 90 anos. Né? Imagina. Mas então, eu no início estava falando, é disso que se trata. A gente não quer deixar a pessoa saudável para ela ficar em casa. Não faz sentido. Eu não quero que a pessoa seja capaz de viver 150 anos, mas quando chegar nos 40, ela 50, né? Agora, daqui para frente, esperar o quê? Não. É para isso. É para a pessoa poder chegar e falar assim: eu gosto de cantar, eu quero ir no coral, eu vou lá no coral cantar. Quando eu falei do vôlei, alguém levantou o braço, empolgadíssimo. Né? Foi você? É para ir jogar vôlei. É para isso, cara. É para você poder. Né? Eu vou dar um exemplo. Você falou de enfraquecimento. Imagina, eu não consigo imaginar o sentimento, não consigo, de uma pessoa que, por exemplo, tem um neto e não tem força para segurar o neto. Precisa sentar, alguém colocar o neto no colo para poder segurar e não poder pegar ele mesmo, a própria pessoa. Eu não consigo imaginar, deve ser uma sensação que não é legal. E aí eu volto a falar, é disso que se trata. É disso que se trata, é disso que eu quero falar com vocês hoje. Né? É disso que se trata, você pegar e falar assim: qual a sua preocupação? Eu quero poder, o dia que eu tiver neto, segurar o neto. Talvez eu não possa brincar de pique com ele, de amarelinha. Hoje em dia também minha vida é tela, então fica mais fácil. Mas imagina a sensação que é você poder participar ativamente da vida. Né? Mas tem outras preocupações. Alguém falou doenças, né? A gente tem um monte de doenças, né, associadas ao envelhecimento. E, gente, olha só. Como é que é seu nome? A Aparecida falou assim para mim: eu não tenho medo de envelhecer. Não é a questão do medo de envelhecer. Mas a gente tem que entender. Exatamente. E ela consegue se manter ativa, ela consegue se manter participando, ela consegue se manter. Mas o envelhecimento, ele traz suas consequências. Né? Mas traz as suas consequências. E a gente precisa entender que não se trata
de falar assim: olha, eu não quero ficar velho. Não é isso. Eu não quero envelhecer. Não é isso. O que eu quero é... Olha o que ela falou para mim. Ela falou assim: eu quero aproveitar a experiência que eu adquiri. Olha aí. Eu quero aproveitar a experiência. Né? Tem uma piada, né, que circula muito, que é aquela assim: quando você é muito jovem, você tem muita energia, mas não tem dinheiro. Aí quando você fica adulto, você até recebe dinheiro, mas você não tem tempo, porque você tem que trabalhar para ganhar aquele dinheiro. Aí quando você fica velho, você recebe lá a sua aposentadoria. Eu sei que você tem aposentadoria no Brasil, não é? Mas aí você já não tem mais gasto para fazer nada lá fora. Não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. Né? O indicador importante. Década de 50, 1950, século passado, a expectativa de vida do brasileiro era de 50 anos. O que significa expectativa de vida? É tipo assim, não é uma data de validade, tá? Tipo, as pessoas todas morriam com 50 anos. Significa que quando uma pessoa nascia, era esperado que ela vivesse 50 anos. Hoje, a gente já chegou a 72 anos e as mulheres um pouco mais. As mulheres se cuidam mais, as mulheres vivem mais tempo. Olha só, aí vamos falar, 50 para 70, você dá uma conta redonda, 20 anos. O que adianta eu acrescentar 20 anos se a pessoa não pode fazer o que a Aparecida está fazendo? O que todas as outras e outros aqui estão fazendo. São 20 anos, tipo assim, 20 anos agora, 50 anos, acabou. Ó, tem um exemplo que eu dou muito. Tinha um grupo de... eu esqueci como se chama. O pessoal da saúde pode me ajudar, que é o pessoal... é de saúde da família, né? Como? Não é assim, a gente de saúde faz parte do grupo, né? Que chegou numa casa e tinha lá uma pessoa idosa na cama. E aí perguntaram, era um homem, tá? Senhor. Perguntaram, ele não anda? Não. Por que ele não anda? Porque se a pessoa não anda, tem que ter um motivo. Um dia ele deitou ali, parou de andar, nunca mais andou. Mas qual o motivo? Por quê? Nunca mais andou. Olha só, é até difícil a gente imaginar uma coisa assim, né? Mas existe. E não é para isso que a gente trabalha, não é para isso que a gente está fazendo faculdade de educação física, não é para isso que a gente está fazendo nutrição, medicina, fisioterapia. Não é para isso, né? Não é para prolongar a vida das pessoas. Então vamos lá falar de algumas coisas aí. Botei no círculo aí. Tem uns nomes difíceis ali, mas eu vou traduzir aqui para vocês. Algumas preocupações do envelhecimento. Nós profissionais temos. Sarcopenia, que é o enfraquecimento, você falou, né? Fraqueza dos músculos. Autonomia, que é o que a Aparecida falou para mim, ainda trabalha. Ela é capaz de trabalhar, ela não depende, né, de uma pessoa para poder ir trabalhar. Osteoporose, uma preocupação principalmente das mulheres, né? O enfraquecimento dos ossos. Aí, nas duas bolinhas aqui de baixo, nas duas, uma que está em cada canto, tem memória e cognição. Memória é fácil, memória é lembrar das coisas, né? Cognição é a capacidade de a gente raciocinar, né? A gente pode, essa é uma maneira simplificada de falar, tá, gente? Então, a gente raciocinar, a gente saber fazer uma conta, a gente saber aprender uma nova habilidade, né? Você, por exemplo, ganhou um celular, um aplicativo novo, você aprender como funciona, né? Ler um livro e entender o que está escrito naquele livro, né? Essas são duas preocupações muito importantes. Sabe por quê?
tanto a memória quanto a cognição, elas impactam na autonomia. A gente só pensa assim, a fraqueza do músculo impacta na autonomia? Impacta. Sim, né? Se eu sou fraco, se meus músculos, né? Por exemplo, se meus músculos das pernas não são muito fortes, eu tenho o risco de eu cair, de eu tropeçar, de eu suportar o meu peso, né? Se meus músculos dos braços não são muito fortes, eu talvez não seja capaz de pegar uma compra, né? Fui no mercado, fazer uma compra, quero levar, vou ter dificuldade, né? Diminui a autonomia, porque tudo isso eu preciso de outra pessoa. Preciso de uma pessoa que me ajude a andar, preciso de uma pessoa que carregue as coisas para mim. Mas a gente esquece que a memória e a cognição diminuem a autonomia. Por quê? Se eu não lembro direito das coisas, eu vou depender de outra pessoa. Imagina que eu preciso tomar um remédio todos os dias de manhã. E todos os dias de manhã eu esqueço de tomar um remédio. Ou eu tomo o remédio e esqueço que tomei e tomo de novo. Aí eu tenho que ter alguém que vai ficar me vigiando, né? Porque, olha, eu não posso deixar o Marcos sozinho, porque ele vai tomar o remédio 2 vezes, em vez de melhorar, vai piorar. Né? Vou falar uma coisa aqui que os jovens também têm esse problema. Onde eu deixei minha carteira? A chave da minha casa. Chave do carro. Qual o nome da rua que eu preciso ir? Olha só, aí o que acontece? Eu dependo de outras pessoas, impacta na autonomia. E a autonomia é o que eu estou falando aqui desde o começo. É você poder participar do coral, é você poder jogar o vôlei, é você poder ir fazer suas compras, é você poder fazer o seu trabalho. Oi? Ah, ele falou a verdade, da dança também. E olha, vou falar uma coisa. Vou falar uma coisa. Nós fizemos um estudo alguns anos atrás e vou dizer para vocês, a dança que deu mais resultado foi forró. Foi um estudo feito em Muriaé. Vocês conhecem Muriaé? É uma cidade aqui de Minas, aqui perto, né? Foi um estudo feito em Muriaé, né? E as idosas que dançavam forró. Deixa eu falar só uma coisa. Esse estudo foi feito só com as idosas, as senhoras idosas. Os homens aí eu não posso falar, não sei se é melhor. Mas e foi curioso, porque esse estudo ele foi publicado fora do Brasil. E para explicar o que era forró para as pessoas lá fora, essa era a pior parte, né? Mas, né, o que importa para a gente que, veja bem, não estou dizendo que outros tipos de dança não são bons, hein? O que foi melhor foi o forró, mas é melhor. E eu vou falar para vocês uma coisa: se eu depender de forró para ficar, dançar forró para ficar bem, gente, eu não vou ficar. Cara, tá aí um negócio assim, não entendi, mas vamos lá, ok. Bom, então vamos lá. O que a creatina e o exercício tem a ver com isso? Tudo. Vamos lá. Por quê? Quando a gente faz exercício, a gente trabalha os músculos. E os músculos ativos são músculos que são capazes de fazer coisas que movem o nosso corpo. Quando a gente para de movimentar o músculo, ele começa a perder força. E o único jeito da gente fazer isso é fazendo exercício. A gente precisa do exercício. Só que aí,
tem uma coisa. No nosso país, nós temos um grave problema. Quer dizer, como se nós tivéssemos um grave problema que muitas pessoas não têm a dentição completa ou são obrigadas a utilizar algum tipo de prótese, ou enfim. O que isso acarreta? Dificulta a mastigação. Aí os nutricionistas aqui podem me ajudar, o pessoal do Biodome também. Dificulta a mastigação. Dificulta a mastigação, a pessoa tende a diminuir o consumo daquelas comidas que são mais difíceis de mastigar. E uma delas é carne. E se ela come menos carne, menos creatina. Então vamos obrigar a pessoa a comer carne? Às vezes não dá. Até porque também, às vezes, não é só por causa da dentição. Às vezes a pessoa também não tem condições de consumir a quantidade de carne necessária com frequência. E aí é o que a gente tem que fazer. Pode ser que essa pessoa precise de creatina. Por quê? Porque o músculo dela, para trabalhar bem, depende da creatina. E a creatina que o corpo produz, eu já tinha falado antes, não é suficiente. Todo idoso precisa suplementar creatina? Não. Ele vai precisar quando? Quando ele não consegue ingerir a quantidade suficiente. Tá? Beleza. O que mais que a gente pode falar ali? Então vamos para um outro tópico ali. Memória. E aí eu vou falar duas coisas que, assim, talvez uma delas seja surpreendente, eu não sei, mas geralmente é quando eu começo a falar. Nossos músculos, quando trabalham, eles produzem substâncias que vão afetar outros órgãos. Isso é uma coisa que foi descoberta mais recentemente. Quando eu falo mais recentemente em pesquisa, isso é coisa assim de 20 anos, 30 anos, tá? Não é de ontem. Mas a gente sabe o seguinte: o músculo produz substâncias que afetam outros órgãos, outras partes do corpo. E aí, se eu tenho uma musculatura diminuída, eu vou produzir menos dessas substâncias. E se eu produzo menos, eu vou ter menos efeito. E uma das partes do nosso corpo que recebe essas substâncias e melhora a sua função é o cérebro. É o cérebro. Quando você caminha, o seu músculo produz algumas substâncias que interferem positivamente no funcionamento do cérebro. Interfere na memória. Sabe por quê? Sabe por que a gente esquece muita coisa? Quando a gente vai ficando mais velho, né? A tendência é a gente esquecer mais. Porque as nossas células do cérebro não conseguem manter as conexões daquela memória. A gente tem células chamadas neurônios que elas precisam estar se comunicando. E uma das coisas que o músculo faz é produzir substâncias que afetam essa ligação, contribuindo para manter a memória. Olha só que coisa. Então, veja só, cara, o nosso corpo, ele não é só, a gente fala assim, a gente pensa assim, ao músculo, né? Vamos lá, pessoal, primeiro, segundo período de faculdade. Quais são as funções do músculo? Sustentar, mover, proteger. Não é isso, quer dizer, está lá na apostila, não está? Está lá. Né? É, tudo isso. O músculo faz tudo isso. Mas o músculo também interfere no funcionamento, por exemplo, do cérebro. Quando a gente pega algo, eu vou falar aqui com bastante cuidado nisso. Quando a gente pega algo pesado,
que não precisa ser um peso exagerado, tá? Ninguém está falando aqui de pegar, vai chegar, o Marco falou que é para eu chegar em casa e tentar levantar o meu sofá. Não, não é isso não. Por favor. Imagina, então vai ser responsável por isso. Ele vem e me chama aqui para eu falar um monte de bobagem para vocês, e ainda sou responsável para alguém tentar levantar o sofá e se machucar. Não, não é para levantar o sofá. Levantar peso, por exemplo, sentou na cadeira e levantou da cadeira sem usar as mãos. Sentou de novo, levantou, sem usar as mãos. Não estou dizendo que você é obrigado a fazer isso. Deu uma ajudinha com a mão, precisou. Legal. Mas esse trabalho do músculo já vai ajudar ao seu cérebro a funcionar melhor. Pegar um pezinho, um elástico, né? Vocês fazem parte lá do grupo, né? Da terceira idade, e aí lá o professor, a professora, chegar para você e falar assim, pega esse bastãozinho aqui e levanta. Eu fiz um exercício muito legal ontem, num vídeo, né? Você me dá uma ajuda aqui? Você me dá uma ajuda aqui? Era mais ou menos assim, ó. Me presta esse papel. Aí, olha só, eu vou te dar o microfone, você vai me dar o papel. Aí a gente vai jogar de novo. Vocês estão conseguindo ver? Nossa, que bobagem, né? Obrigado. Depois você pega o cachê com aquele rapaz ali, ó. Você pega o cachê com ele. É isso, né? Olha só. Eu usei aqui o microfone papel porque era o que eu tinha aqui na mão. Esse microfone aqui, 300 gramas? 300 gramas. Varia de 5 quilos a 100 gramas. Isso aqui. Papel é pouco, tá? Mas um peso, isso aqui é muito pesado? Não. Tranquilo? Não precisa ir para a academia, colocar 400 toneladas para levantar, não é isso. São coisas simples, às vezes, né? Claro que sim, esse exercício foi muito fácil para ela. Ela tinha que ser um pezinho um pouco maior. Mas não precisa ser nada absurdo, não precisa ser um halter de 20 quilos. Não precisa ser nada disso. Mas se fosse John, para ele tem que ser um pouco mais. Para ela talvez um pouco menos, um pouco mais. Para cada um vai ter o seu valor, o seu peso que ele vai utilizar. E para isso a gente precisa do profissional. Para isso a gente precisa do cara que está lá estudando para entender o seguinte: quanto é de peso que eu preciso colocar para que aquele meu aluno, aquele meu paciente possa ter os benefícios sem se machucar, sem exagerar. Para isso a gente estuda, né? Mas não estuda para fazer o exercício. A gente estuda para que os resultados desses exercícios possibilitem que aquela pessoa possa fazer o que ela quiser no dia a dia. E nessa brincadeirinha, é lógico que esse momento é feito algumas vezes por semana, precisa ser feito algumas vezes, para que isso possa causar efeito. Mas já vai ajudar a gente a manter nossos músculos mais ativos. E músculos ativos produzem substâncias que são positivas para o corpo. Estou falando aqui do cérebro, da memória, da cognição, mas para o coração também. A gente pensa muito, tem alguém aqui que é da cardiologia, eu gosto da cardiologia. A gente pensa muito no exercício assim, o exercício é
fortifica, aumenta os batimentos, e isso faz com que o coração fique um coração mais fortalecido e tenha menos problema. Está certinho. Não está errado isso. Perfeito. Só que a gente esquece às vezes que o músculo do coração não se comunicam só dessa forma. O músculo produz substâncias que vão fazer com que, por exemplo, as artérias do coração fiquem melhor, funcionando melhor. Então, mas Marco, e a creatina? A creatina, ela lá no músculo, vai ajudar a você fazer esse exercício melhor. Vai ajudar a aumentar o tamanho desse músculo. E isso vai fazer com que o músculo produza mais substâncias que vão ajudar o cérebro, o coração e outros partes do corpo. Tá? Para cognição, é a mesma coisa. Tudo isso que eu falei que valia para a memória, vale para a cognição. Porque memória e cognição são funções do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso. E aí eu vou, já falei bastante. Próximo. Não, pulou demais. Volta um pouquinho. Mais um. Isso tudo, óbvio, vai afetar a autonomia. Porque se eu tenho uma memória melhor, se eu tenho um raciocínio melhor, se eu tenho meus músculos mais fortalecidos, que me permitem fazer mais as coisas, evitam que eu caia, evitem que eu deixe de fazer as coisas, eu vou ter uma autonomia, eu vou ter uma capacidade, de fazer as coisas sem depender de outras pessoas. Beleza. Aí a gente tem estética. No início eu falei assim, não, estética. Cara, mas veja bem, estética também, né? Poxa, quem não quer estar aí legal, quem não quer se sentir bem, quem não quer se olhar no espelho, quem não quer botar uma roupa que fique legal, quem não quer... Isso também faz parte da vida da gente, né? Teve uma história que eu li há algum tempo atrás, né? Porque o que acontecia? Os idosos, de um modo geral, precocemente, tendiam a também não ter uma vida mais longa. O fato acontecia o seguinte, acontece até hoje, porque a pessoa não tem outra. Ela ama, ela vive, ela tem uma parceria, muitos tantos anos, possibilitando todos aqueles filhos e netos e netos. E aí, só que a gente tem uma conquista muito grande. A gente começou a entender que se a pessoa perdeu um companheiro ou a companheira, não significa necessariamente que ela tem que passar o resto da vida sozinha. Significa? Gente, eu não estou aqui estimulando ninguém a trair essas máquinas de coisa. É isso. Eu sei que eu comecei falando aqui que eu ia levar vocês para Nova York, minha esposa está ali, ela olhou com uma cara, mas assim, foi só uma brincadeira, né? Depois eu vou chegar em casa e vou apanhar, mas fazer o quê? Mas enfim, é obrigatório, né? É uma escolha. Claro que ninguém está dizendo aqui que assim, eu tive a pena do meu companheiro ou da minha companheira, e aí eu tenho que arrumar outra pessoa. Não! Mas se você escolher, você pode. Mas para isso você precisa estar bem, né? Porque imagina, se você não está bem, você vai pegar e conquistar uma outra pessoa, atrair uma outra pessoa para que ela queira também conviver com você. E também é o seguinte, vou falar aqui uma coisa que, cara, se também está viúvo,
pega e não se apega, também pode. Também pode. Faz parte. Agora, vamos lá. O Jonas chegou aqui para mim e falou assim, pô, cara, chegou aqui para vocês e falou assim, pô, esse cara aqui me ajudou lá, me ensinou, me deu uma lição que eu aprendi e que eu gravo até hoje para minha vida. Você está estudando educação física, não foi você que me ajudaram aí? Imagina, você está lá, trabalhando lá com o seu grupo de idosos, de idosas, aí daqui a pouco chega aqui, olha, tão bem, eu fui lá na dança lá, todas elas querendo dançar comigo. É para isso, cara, que você trabalha. É para isso que você estuda. Ó, suas medidas estão ok, seu percentual de gordura está ok. Isso tudo é importante pra caramba. Mas isso tem que estar ok para quê? Isso senão, ó, pode voltar para o armário. Eu vou voltar para o armário que não é no sentido de sair, entrar do armário. No sentido de você chegar e para sua casa ficar lá. Ó, seu colesterol está ok, sua pressão arterial está ok, seus triglicerídeos estão ok, seu percentual de gordura está ok, suas medidas estão todas ok, pode voltar para casa e ficar em casa. Qual o sentido disso? Se você não vai fazer as coisas que você gostaria de fazer, que você pode fazer. Né? Aí, osteoporose. Gente, tem crescido muitas pesquisas sobre creatina na osteoporose. Mas no início, eu prometi para vocês. Eu vou falar para vocês só o que a gente sabe. E o que é que a gente sabe que a gente ainda não sabe. Tá? Pode tomar creatina uma pessoa que tem osteoporose? Pode. Pode. Vai resolver ou vai amenizar o problema da osteoporose? Ninguém sabe ainda. Pode ser que sim, mas ninguém sabe ainda. Ninguém sabe. Se alguém chegar para você e falar, olha, toma creatina por causa da osteoporose, porque ela vai melhorar, ou essa pessoa, não, eu não vou chegar a esse ponto, né? Eu vou dizer assim, ou essa pessoa ouviu de algum lugar que ainda, tipo, enganou ela de alguma maneira, ou de alguém que está muito empolgado com aquilo e está querendo, né? Tipo, cara, osteoporose, vamos tomar, vai ficar legal. Então, não, a gente ainda não tem esse resultado. Os resultados que a gente tem sobre isso tem utilizado doses altas de creatina. Altas. São prejudiciais? Não. Não são prejudiciais. Mas sai mais caro você usar essas doses de creatina do que você fazer o tratamento convencional. Então, você tem um tratamento convencional que funciona. Você tem tratamentos convencionais que funcionam com a osteoporose. Fazer exercício é importante para quem tem osteoporose. Mas tomar creatina, a gente ainda não pode falar que vai funcionar, que funciona. E os poucos estudos que existem estão utilizando doses muito altas. E aí sai muito caro. Muito alta quanto? Eu não queria falar, até agora eu não falei valor, não sei se você. Mas seria em torno de 10 gramas por dia. Tá? É uma quantidade. A quantidade, assim, para falar um número, geralmente assim, você encontra recomendação para pessoas adultas, não idosos, né? Adultos, entre 2 e 3 gramas. E a gente está falando de 5 vezes mais. Mas a gente vai estar
2 anos. 5 vezes mais. Muita coisa. Faz mal? Não. Quer dizer, o bolso. Porque ficar 10 gramas de pepsina por dia é pesado. Bom, aí era a surpresa que eu falei. Você quer ganhar fácil. É muito. Ganhar. Sem truque. Não tem pegadinha não. Tá? Quando o Juninho me chamou, ele falou assim, eu falei, cara, eu vou fazer uma presentear, né, as pessoas que estão lá. Né? Então, a única coisa que eu vou pedir para você fazer, claro, é você entrar no meu perfil no Instagram e você vai ver esse post. Se você entrar agora, ele vai estar lá. E aí, se você seguir o post, seguir o perfil e escrever no post, eu vou enviar para vocês 4 e-books escritos por mim gratuitamente. Não vou pedir para você fazer mais nada ali, só isso. Beleza? Quem quiser. Bom, vou parar por aqui. Já falei muita coisa. Falei pra caramba. E disse que ia deixar um tempo para vocês fazerem perguntas. Então, se eu não estiver muito atrasado, mas eu sei que a gente tem horário para cumprir, mas eu deixo aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta. Que bom, que bom.